Beleza, eu vou começar então, né? Meu nome é Mauro, para quem não me conhece, sou R4 do grupo de joelho. Vamos apresentar o caso clínico de hoje. É um paciente masculino de 55 anos, executivo. A queixa de duração dele era uma dor na face medial do joelho direito. História pregressa, ele teve uma história de um entorse do joelho direito há 2 anos, evoluindo com dor progressiva em face medial do joelho direito. No exame físico, ele tinha um varo bilateral assimétrico, né, pior à direita, uma ausência de flambagem à marcha, dor à palpação da internia medial do joelho direito, ADM preservada, 0 a 130 graus bilateral, apresentava o McMurray positivo, Steinman positivo e o Apley positivo para lesão no menisco medial, estável aos demais testes ligamentares. Pedir para algum R2 aí pode descrever as hipóteses diagnósticas perante esse caso. Guilherme, R2. Fala, Mauro. Então, você falou que ele teve histórico de um entorse, né? Então, os sinais do exame físico positivos para uma lesão de menisco medial. Então, pensando na lesão do menisco medial, poderia já ter algum acometimento, como já tinha mais de um ano, né? Algum acometimento do compartimento medial. Então, algum caso como já evoluiu, algum caso de uma artrose também poderia. Mais alguma coisa aí? Pensaria mais nisso inicialmente, visto que você falou que não tinha flambagem, testes ligamentares estão negativos, pensaria mais nisso. Tanto a lesão do menisco quanto uma artrose. Beleza, perfeito. Basicamente isso que você falou mesmo. Lembrar também da lesão condral, que pode também estar incomodando esse compartimento medial, né? Principalmente que no exame físico o paciente já apresentava um desvio de eixo. Sua conduta inicial aí, André, primeiro aí, o que a gente faria? Inicialmente, no exame físico, faria uma radiografia para poder, de joelho bilateral a perfil, para poder avaliar. Importante lembrar usar a carga, né, na radiografia, Isso. só para a gente avaliar bem o compartimento. Você pode descrever aí para a gente a radiografia? Posso. Então, a gente tem uma radiografia de joelho, você falou que era direito, né? Isso. Direito bilateral, do lado esquerdo osso maduro, esqueleticamente maduro, do lado esquerdo um AP, do lado direito um perfil, onde a gente pode ver uma diminuição ali do espaço articular, principalmente do do compartimento medial do joelho. No perfil não vejo nenhuma alteração assim muito significativa, para ser sincero. Mas do lado no AP seria mais isso, então a redução do espaço articular. Beleza, perfeito. Considerando aí poderia classificar para a gente aí, classificação radiográfica? Da gonartrose você classificaria então por Albach, né? Que aí o grau 1 seria uma diminuição do espaço articular, no grau 2 já seria uma obliteração do espaço articular, do 3 em diante com uma alteração já no perfil. Para mim, nesse aí, eu diria um grau 1 ali, entre 1 e 2. No perfil eu não vejo nenhum osteófito posterior, não vejo nenhum grau de subluxação também da tíbia, então ficaria entre 1 e 2. Beleza. Só lembrando que no grau 3 também a gente já avalia o perfil, mas ele não vai ter alteração no perfil, né? Seria mais Sim. o compartimento aí de colapso da tíbia de menos de 5 milímetros. Daí no grau 4 a gente já vai apresentar uma xofitose posterior e no grau 5 já vai ter uma subluxação importante aí da tíbia. Algum exame complementar poderia pedir aí? Vamos mudar um pouco. Pode ser o Guilherme R3. Obrigado, André. Acho que eu pediria uma panorâmica dos membros inferiores para avaliar esse desvio de eixo e para suspeita da lesão do menisco, uma ressonância também. Perfeito. A panorâmica, peço desculpa, a gente não vai ter essa imagem. Tem uma imagem de uma ressonância aí, se puder descrever para a gente, por favor. Uma ressonância num corte coronal, parece ponderado em T2. Parece ter uma lesão ali no côndilo medial do
um edema, um hipersinal ali no côndilo medial e uma lesão do menisco medial também, né? E um afilamento condral também, parece. Acho que na imagem da esquerda dá para ver um pouquinho mais o afilamento condral, né? Esse edema ósseo. E na da direita dá para ver um pouquinho melhor a lesão do menisco, né? A imagem eu sei que não está das melhores. Um corte sagital também, mostrando um pouquinho de edema ósseo ali na região medial. Frente a esse quadro aí, qual conduta você pensaria? Paciente de 55 anos aí com essa artrose já grau 2 que a gente considerou e essa lesão meniscal com afilamento condral. Como acho que a princípio eu pensaria numa osteotomia, mas acho que nesse caso talvez seja contraindicada por ela já ter um grau de artrose no compartimento, né? Perfeito. Em relação a pensaria em fazer alguma artroscopia só para tratamento do menisco ou você acha que não valeria a pena? Talvez, acho que, mas por ela já ter essa lesão condral também, né? Não sei se ela teria um benefício muito grande. Acho que o principal que a gente tem que pensar aí é por conta dele ter o desvio de eixo, né? Mesmo que a gente resolvesse alguma coisa ali na parte do menisco, ele ainda ia apresentar algum problema no compartimento medial, né? Então, realmente, acho que a solução para mais aí na osteotomia e na artroplastia unicompartimental. Mas, lógico, né? Toda vez antes a gente vai tentar o tratamento conservador, né? Foi o que a gente tentou no caso, com anti-inflamatório, fisioterapia, fortalecimento muscular quando protetor. Após 6 meses, o paciente permaneceu queixas álgicas importantes, sendo optado pelo tratamento cirúrgico. Vale lembrar também aí que, pela lesão no menisco, o paciente já com 55 anos, maior de 50 anos, cada vez menos aí a gente tem optado por fazer alguma artroscopia, meniscectomia, sempre tentar preservar pelo tratamento conservador mesmo, por risco de osteonecrose, pós-artroscopia aí, uma osteonecrose iatrogênica até. Pode comentar aí pra gente o raio-x do tratamento que foi de escolha aí pra gente? Foi realizada uma prótese unicompartimental no... Acho que não foi feita a osteotomia, né? Só foi corrigido, acho que com a prótese mesmo. Parece estar bem alocado, não vejo nenhum sinal de lise. Perfeito. E uma conversão do eixo também, né? Perfeito. Tem alguns casos que até a gente pode pensar em fazer uma osteotomia associada à prótese unicompartimental quando o paciente tem um desvio de eixo da metáfise maior que 7 graus, né? Mas não é o comum aí. O comum é ou a gente optar por um ou outro, né? Pós-operatório, então, né? Hoje o paciente já com um ano de pós-operatório se apresenta bem, sem queixa, satisfeito com o procedimento. O que a gente preconiza aí é o paciente já ter uma sustentação de carga imediata, né, com auxílio de muletas, 1 a 2 semanas, já uma fisioterapia para ganho de ADM iniciada no primeiro pós-operatório e prevenção de TVP, né, dispositivos mecânicos, meia elástica, heparina de baixo peso molecular por 3 semanas. Dreno intraarticular por 36 horas, daí varia, né, para o cirurgião, mas é uma coisa que o INSO preconiza. Falar um pouquinho aí da diferença, né, da artroplastia unicompartimental para osteotomia, né? Pacientes mais jovens, né, com artrose unicompartimental ao BAC grau 2, né, como o Guilherme falou, já não vão ter um efeito tão benéfico da osteotomia tibial alta, já valendo mais a pena aí a prótese unicompartimental. E uma coisa que sempre foi contraindicação para a prótese unicompartimental e para a osteotomia é a questão da obesidade, né? Mas alguns estudos recentes estão apontando aí que o desgaste da prótese unicompartimental está mais relacionado à atividade física do paciente, a atividade que o paciente faz do que realmente ao peso, né? Deu uma imagem aí só para mostrar para os R mesmo, demonstrando a prótese total à esquerda e a unicompartimental à direita. As vantagens agora que dá unicompartimental em relação à TJ, né, que ela permite uma melhor cinemática do joelho, né, uma vez que faz a manutenção dos cruzados. Permite também um melhor arco de movimento no pós-operatório em relação à prótese total. Uma manutenção do estoque ósseo, né, pensando numa futura revisão, né.
E hoje em dia o que vale muito a pena é que com o avanço da técnica de cirurgia minimamente invasiva, a gente acaba aqui no inciso tendendo quadríceps ou vasto medial ou lateral, né, dependendo do lado a ser corrigido, e não realiza inversão da patela, né? Isso aí a gente consegue poupar o mecanismo extensor, permitindo o início precoce de exercícios musculares ativos aí, também ajudando no pós-operatório do paciente. O problema, né, que muitas vezes a gente encontra é a menor duração a longo prazo da prótese compartimental em relação ao total e o maior número de revisões mesmo que acaba apresentando. O importante também e fundamental é a seleção do paciente, né, ideal para a realização da prótese compartimental. Então, seria uma osteoartrose dolorosa ou uma osteonecrose limitada, um compartimento do joelho, né, apresentando uma perda significativa do espaço articular nas radiografias. É um varo-valgo menor que 15 graus, né? Acho que a partir de 15 graus a gente já vai, deformidades maiores, a gente vai ter a necessidade de liberação de ligamento colateral. Isso já dá um risco de subluxação femorotibial, então já joga a gente mais para a prótese total. Uma DM mínima de 0 a 100 graus, uma contratura em flexão menor que 15 graus e uma estabilidade ligamentar, né? Principalmente dos cruzados aí. Apresentar também um trabalho aí rapidinho, da Knee Surgery Related Research. Ele fala de um acompanhamento da prótese unicompartimental, pacientes com menos de 60 anos, ao longo de 10 anos, né? Que sempre foi o problema da prótese unicompartimental, o pessoal falar que não tinha uma durabilidade muito boa. Então, o objetivo, né, avaliar essa sobrevivência a longo prazo da prótese em pacientes com menos de 60 anos. Material e o método, né, foi uma avaliação de 106 casos e 80 pacientes com diagnóstico de osteoartrose, com acompanhamento mínimo de 10 anos. Média de idade foi de 54,2 anos e acompanhamento de 12,1 anos, né? Avaliações clínicas foram realizadas usando o sistema de classificação clínica da Knee Society e uma avaliação de sobrevivência foi realizada usando o método de Kaplan-Meier. 120 casos, né, foram acompanhados por 2 anos, entre janeiro de 2002 e dezembro de 2003, em 93 pacientes com menos de 60 anos. Desses casos, 106 casos, 80 pacientes foram acompanhados por mais de 10 anos, sendo excluídos 14 casos, 1 por morte e 13 perderam acompanhamento mesmo. Todos os pacientes eram do sexo feminino. A média de acompanhamento foi de 12,1 anos, como dito antes, né, de 10 a 13. O diagnóstico pré-operatório foi de osteoartrite degenerativa do compartimento medial em todos os casos. A cirurgia foi indicada para pacientes com dor medial sem doença articular inflamatória do joelho, necessitando estar com LCA e LCP intactos, um varo e contratura em flexão menor que 15 graus, uma DM maior que 110 graus. Raio-X sem diminuição de espaço articular no compartimento lateral e patelofemoral também, né? Os critérios de exclusão, então, a instabilidade anterior-posterior, né, por deficiência dos cruzados, alteração degenerativas do compartimento lateral, uma dor anterior no joelho ao subir escadas, né? Já pensando numa artropatia do fêmur patelar. Todos os casos foram realizados no mesmo hospital por 2 cirurgiões, utilizando a técnica minimamente invasiva com a prótese Oxford Phase 3, né, mobile bearing. A avaliação clínica e radiográfica foram realizadas com 3 meses, 6 meses e 12 meses de pós-operatórios, né? Em sequência foi feito anualmente. Avaliado o arco de movimento, né, a dor na articulação do joelho e o sistema de classificação. Os pacientes foram classificados em 4 grupos, de acordo com o score, né, de 85 a 100 pontos, excelente, de 70 a 84 pontos, bom, 60 a 69 médio e menor 59 um resultado ruim. A radiografia, né, sempre com carga, avaliando o ângulo tibiofemoral, a presença de alteração óssea, o afrouxamento barra desgaste de componentes, luxação dos componentes. Pacientes foram submetidos a novo procedimento cirúrgico ou uma revisão REOP sem ser uma revisão do componente. Daqui uma imagem ilustrativa, né, mostrando um paciente de 57 anos feminino com uma osteoartrite, né, do compartimento medial. Vê que dá para a gente ver que o compartimento lateral está sadio. E na imagem B, já o pós-operatório imediato, e no C, já com 13 anos já de acompanhamento, né? Então, a prótese com uma durabilidade importante aí, mas a gente já consegue perceber que ele já tem um pouquinho de osteofitose formando lateral ali. Daí os resultados clínicos, né? Pelos scores que a gente utilizou, teve uma melhora pré-operatória de 52,8 para 85,4, a de função de 56 para 84,
O arco de movimento, né, uma melhora um pouquinho menor, de 130 a 132, e a correção do ângulo tibio-femoral, né, que era de menos 1,2, né, que seria o varo, para uma correção para 4,7 de valgo aí, corrigindo o eixo mecânico. Os resultados, né, foram classificados 63 como excelentes no pós-operatório, como bons 24, moderados 4, e eles não tiveram nenhum resultado ruim. As complicações ocorreram em 20 casos, né, 16,7%, nenhum caso foi de infecção. Reoperação, né, sem ser revisão 5 casos, e revisão de 15 casos com 6 anos de pós-operatório. Daqui demonstrando mais ou menos, né, as complicações que a gente teve, né, a luxação do póli foi a complicação mais comum em 9 pacientes, né, sendo que 6 realizaram a revisão para prótese total de quadril, para prótese total de joelho, e 3 realizou só a troca do póli, né. A frouxidão do implante, daí realmente não tem muito o que fazer, a gente já fez a revisão para prótese total. O desgaste do póli também, fazendo a substituição do póli. Teve 2 casos de fratura periprotética, né? Um foi feito redução fechada com fixação interna, outro redução aberta com fixação interna. Quando tem um impacto também, foi resolvido com artroscopia. Quando o paciente evolui com osteoartrose do outro compartimento, né? Do caso compartimento lateral, que daí tem que acabar fazendo a revisão também para uma prótese total. E teve um caso de lesão também do colateral medial, que ele fez o reparo do ligamento. Então, a sobrevivência em 10 anos foi de 92,8%, em 13 anos, 90,4%. Isso aí eles considerando como a troca por ATJ como uma falha. Se ele fosse considerar já a troca de póli como uma falha, esse índice já cai para 89,3% em 10 anos e 85,8% em 13 anos. Então, a discussão que fica aí para a gente, né, com o avanço da técnica minimamente invasiva, a melhoria dos materiais de implante, vem proporcionando um olhar mais atento para o uso da prótese compartimental em pacientes mais jovens. E a conclusão do trabalho é que realmente a prótese unicompartimental do joelho pode ser um método útil no tratamento da osteoartrite do compartimento medial em pacientes menores de 60 anos. É isso aí que eu tinha para falar.